todos, meu nome é Beatriz Barros e sou orientada pela professora doutora Glória Regina Silva Sá e apresentarei o trabalho intitulado Novas Perspectivas da Vigilância Alimentar e Nutricional em Estudos Epidemiológicos no Brasil, uma revisão sistemática com abordagem qualitativa. Implementado no Brasil, o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, também chamado de SISVAN, é um sistema informacional com o intento de contribuir às atividades de acompanhamento concernentes à política de alimentação e nutrição. Esse sistema permitirá, em tese, a avaliação de amplas questões, por exemplo, como a população se situa em sua relação de alimentação e nutrição, problemas nutricionais, que a população possa apresentar a distribuição desses problemas e a associação desses problemas a subgrupos, como em áreas mais carentes. No entanto, existem outros problemas que não têm sido abordados, como a baixa cobertura, a possibilidade de obtenção de dados inconsistentes, a baixa abordagem de critérios qualitativos e culturais, história, tradição, religião e economia, a baixa abordagem de critérios ambientais, como em biomas. E este trabalho apresentado utiliza de abordagens a partir das atividades pedagógicas da disciplina de epidemiologia para os cursos de nutrição e medicina visando aprimorar o SISVAN, a fim de que esse sistema nutricional possa ser mais coeso e eficiente. No nosso trabalho, nós verificamos que esses aspectos citados de história, tradição, religião, economia, biomas, cultura, são relevantes, mas têm sido ignorados tanto no SISVAN quanto em diferentes artigos referentes à nutrição e alimentação. Assim, abordaremos a inter-relação entre aspectos nutricionais com a cultura, a história, a religião, a economia e biomas. Quanto aos objetivos principais do trabalho, nós temos a discussão de estratégias de vigilância alimentar e nutricional que ocorram a nível global, propor abordagens viáveis dessas mesmas estratégias aplicadas ao cenário brasileiro, então seria aprender exteriormente, verificar esse funcionamento e tentar aplicar de forma similar, porém de acordo com critérios em bases brasileiros, utilizando as estratégias bem-sucedidas de acordo com particularidades nacionais. Dentro da ideia metodológica, nós temos a característica clássica da metodologia científica, que é o início através de um questionamento. E esse questionamento foi delimitado como quais as melhores estratégias para a vigilância alimentar e nutricional e quais intervenções embasadas em indicadores provenientes dessas estratégias tiveram maior efetividade a nível global. Trocando em miúdos, qual é a melhor estratégia para estabelecer uma vigilância alimentar e nutricional em determinada região e que pode ser aplicada também a nível nacional? Claro, quanto maior o número de dados, quanto maior o número de experiências similares, geralmente melhor é a abordagem que podemos aferir dentro de estudo. E a partir desse questionamento, nós obtivemos artigos que permitissem a resolução nas bases de Medline, Embase, Scopus, Web of Knowledge e Lilacs. Essas referências foram compiladas no software Zotero para a remoção das duplicatas e os resumos dos artigos em português, inglês e espanhol foram selecionados e lidos quanto à sua inclusão nos critérios de vigilância nutricional e alimentar, que foram previamente estabelecidos. Após a inclusão dos artigos selecionados dentro dos critérios de vigilância alimentar e nutricional, 413 artigos foram selecionados para inclusão definitiva e extração de dados, primeiramente feito em planilha Excel e posteriormente transferido para a plataforma REDCap. Assim foram incluídos os artigos que correspondiam aos tipos de estudos: ensaio clínico randomizado, não randomizado, meta-análise, revisão sistemática sem meta-análise, coorte, caso controle, transversal, ecológico, e ao final somente 157 artigos foram incluídos nos critérios de vigilância alimentar e nutricional e analisados nesse estudo. Bom, a partir da metodologia avaliada, nós obtivemos 413 artigos selecionados, 362 artigos completamente lidos e revisados, e, dentre os artigos analisados, obtivemos 157 artigos que correspondem aos critérios de vigilância nutricional e ou alimentar. Desses 157 artigos, 78 são relacionados a políticas e ou estratégias de vigilância alimentar e ou nutricional, e dentre as informações obtidas que são relevantes dentro dos critérios de avaliativos e análises provenientes dos resultados, nós podemos indicar também a relevância do sobrepeso em 21
artigos inclusos, né, dentro dos critérios, que é pouco mais de 13%, e a desnutrição em 30 artigos, que é pouco mais de 19%. Então, os casos de desnutrição e sobrepeso são relativamente amplos. Como podemos ver, 70%, né, 70,1% dos 157 artigos incluídos correspondem à vigilância nutricional, ao passo que 63,1% correspondem à vigilância alimentar. Nesse gráfico, vemos que 49,7% dos artigos estão incluídos em políticas ou estratégias de vigilância alimentar e nutricional. E quanto aos desenhos de estudos, dos 157 artigos lidos, 102 são estudos transversais, ou seja, 65%. Dos artigos que foram completamente analisados são estudos transversais, havendo então uma coleta de informação em grupos de indivíduos que apresentam caracteres culturais e se relacionam dentro de uma população, mas infelizmente muitos trabalhos não abordaram esse aspecto. Bom, após análise e verificação dos artigos, vimos que é muito difícil obter e elaborar uma metodologia que seja simultaneamente prática, segura, eficiente, que possa corresponder, né, aos aspectos, aos objetivos propostos da vigilância nutricional e alimentar, principalmente por conta das disparidades em diferentes nações, regiões, né, os povos, que são muito amplas, e essa disparidade dificulta a formação de um trabalho ou metodologia que possa similarmente ser aplicada em todas as regiões. Então, entre os diversos fatores, nós temos a presença de casos expressivos de desnutrição e sobrepeso, a impossibilidade técnica e teórica de uma abordagem uniforme e critérios inaplicáveis para a resolução de problemas apresentados. Além disso, foi perceptível em diversos artigos e metodologias problemas incipientes que não foram abordados. Por exemplo, muitos artigos citavam a população sem levar em consideração as questões econômicas referentes. E é muito diferente o critério econômico na Bolívia, dos Estados Unidos ou Austrália. A Bolívia é um país subdesenvolvido, ao passo que os Estados Unidos e a Austrália são países desenvolvidos com poder de compra elevado. Então, como delimitar e definir a melhor dieta quando em uma nação há uma população com ampla possibilidade de obtenção de qualquer tipo de alimentos e em outra população não tem, por conta da economia, né, que inviabiliza esse uso alimentar. Em outros pontos também não são avaliados as questões religiosas, como, por exemplo, a alimentação kosher, que é da religião judaica, e halal, da religião islâmica, que proíbem certos tipos de alimentos e incentivam outros relacionados a critérios religiosos e não necessariamente critérios de nutrição. Outro exemplo são as questões de biomas, que não foram abordadas em praticamente poucos artigos analisados, e é muito inviável citar determinados tipos de cereais e determinados tipos de frutas como alimentos necessários quando as regiões não podem produzir esses alimentos, como é o caso do Japão, que apresenta uma alimentação saudável em geral, mas principalmente derivada de critérios geográficos, pois a produção pecuária é baixa devido à estrutura montanhosa e, portanto, baseou a dieta em frutos do mar e peixes. Então, a partir da leitura dos artigos e suas conclusões, vemos que há uma predominância do isolamento das populações analisadas em relação a aspectos econômicos, religiosos, geográficos, biomáticos, e isolar esses aspectos não corresponde à realidade, né? À prática. Além disso, a questão histórico-cultural também influencia, como a alimentação rica em artrópodes típica da culinária chinesa ou mesmo a carne de tubarão em decomposição típica da Islândia, que passou a fazer parte da culinária local após uma grande fome no século XVI. No Brasil, vemos a influência de cultura de um estado para o outro, né, como é o caso do açaí no Pará, que é consumido no almoço, junto com peixe, ao passo que no Rio de Janeiro é usado como sobremesa. Então, como estabelecer critérios alimentares em um escopo mundial? Extremamente inviável. Assim, a abordagem deve ser modificada em parte, não apenas melhorando critérios quantitativos, mas também incluindo critérios qualitativos, pois a população se alimenta do que tem acesso, do que pode se alimentar e de acordo com critérios morais, éticos, locais e culturais. Essas foram as referências utilizadas. Obrigada.